Vasco era um clube de remo, era o clube mais vitorioso do Rio de Janeiro. O futebol vai ser institucionalizado no Vasco em 1915, quando há uma mudança no estatuto. E ele começa a disputar as competições oficiais em 1916. E desde 16 o Vasco passa a utilizar cada vez mais jogadores das camadas populares, brancos e negros de baixa condição social. Ele vai galgando etapas, né? Ele começa na terceira divisão do que hoje é o Campeonato Carioca. Em 1922 ele conquista a Série B da primeira divisão. Naquela época a primeira divisão estava dividida em Série A e Série B. O Vasco em 22 ganha a Série B da primeira divisão. Isso vai lhe dar direito a disputar a Série A da primeira divisão, ou seja, a série que tinha os principais, onde nós tínhamos os principais times da cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Olha, o Campeonato Carioca ele foi criado em 1906, a Liga Metropolitana de Futebol foi criada em 1905, o primeiro campeonato dela em 1906. De 1906 a 1922, quando o América foi campeão, né, não tínhamos nas equipes campeãs jogadores das camadas populares. E em 1923 o Vasco fez uma campanha histórica onde ele vai ser campeão com jogadores das camadas populares. O Vasco é campeão com aqueles jogadores das camadas populares e quase perde os pontos por causa de um jogador branco acusado de analfabetismo. O Abanito Nascimento, que era o Leitão, o apelido dele Leitão, era branco. E por pouco, chegaram a tirar os pontos do Vasco, mas o Vasco conseguiu reverter dentro da liga essa situação para manter o que tinha acontecido no campo, né? A conquista dos pontos nos jogos. E no início de 24, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América e o Bangu saem da Liga Metropolitana e fundam a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E eles então convidam o Vasco a participar da AMEA. Tinha algumas condições, dentre elas a principal, ter que escolher 12 jogadores. O então presidente do Vasco à época, José Augusto Prestes, vai optar nitidamente por ficar do lado dos seus jogadores. E era nítido para os homens do Vasco naquela época que aquilo estava sendo feito com base no racismo e no preconceito social de época, também do antilusitanismo contra o Vasco. A resposta histórica, né, o não do Vasco ao racismo, ele foi fundamental para revolucionar aquela estrutura preconceituosa e racista do futebol carioca. Aquilo, o Rio de Janeiro servindo como uma caixa de ressonância, vamos dizer assim, né? Isso se espalhou a nível nacional e internacional. Nós encontramos o time do Vasco com jogadores negros e brancos pobres em jornais da Argentina, em jornais do Uruguai. Isso é muito representativo. É a capital do Brasil. É a primeira vez que nós enxergamos num time campeão do Rio de Janeiro jogadores negros pobres, brancos pobres, atuando e conquistando. O ofício 261 de 7 de abril de 1924. José Augusto Prestes, presidente do Vasco à época, ele vai redigir um documento que materializa esse não ao racismo, ao preconceito social. Ele vai servir como um palco da história política do Brasil, mas também de uma história cultural e social. Ele transcende um mero papel de arena esportiva, né? Desde a sua história de construção, né? Mas depois ele vai servir como o principal palco, um dos principais palcos políticos de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando ele é reeleito, né? Quando ele é eleito democraticamente, já com o Maracanã, com capacidade para 200 mil pessoas, ele opta por fazer seus comícios em 51 e 52 em São Januário. Então, ficou tão marcado São Januário nessa política dele, né, que ele opta pelo palco vascaíno, mesmo tendo um palco muito maior, construído com recursos públicos, que foi o Maracanã. São Januário não foi construído com recursos públicos. A grande ameaça também ao Vasco, né, e era utilizado como justificativo para o Vasco não ser enxergado como um grande, mesmo sendo campeão, era o fato dele não ter estádio. E 6 de junho de 26, um pouquinho mais de 10 meses depois, o Vasco vai dar ao Brasil o maior estádio da América do Sul.
que é o Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como Estádio São Januário, devido a uma das suas principais vias de acesso, a Rua São Januário. A pessoa chega com malas e malas de jornais, né? Quando eu olho assim, óbvio, para mim, acervo tem que ser, todos eles têm que ser olhado, tem que ser verificado, mas eu tenho um maior apreço, e eu tenho, estou dizendo com um olhar profissional, ao acervo que foi produzido pelo Vasco. E esse é um tipo de acervo que na Biblioteca Nacional talvez não deva ter. É muito mais difícil do que, por exemplo, um jornal de grande circulação. Nesse ponto de periódicos, quando eu olho um periódico que o Vasco produziu... Que é mais raro, né? É mais raro, porque a Biblioteca Nacional não guardou. O Campeonato Sul-Americano de 1948, a meu ver, é o principal título do Vasco. O único que pode se igualar a ele seria o de 98, a Libertadores, mas o de 48, por ter sido o primeiro, e aí nós estamos falando, quando eu digo o primeiro, é o primeiro mesmo, é o primeiro campeonato continental de clubes no mundo. É o campeonato que vai ser o precursor da Libertadores da América, que tem o mesmo peso reconhecido, ratificado pela Conmebol, cujo presidente, em 48, ele acompanhou o campeonato de 48, organizado por clubes, cujo anfitrião era o Colo-Colo. Naquela época, era a época do Expresso da Vitória, principal equipe da história do futebol do Vasco. Esse título, ele ratificou a condição do Vasco, naquela época, como o principal clube do Brasil, o principal clube do continente e um dos principais clubes do mundo. O Torneio de Paris, ele não é reconhecido como mundial pela FIFA, mas para nós vascaínos, e aí falando como torcedor, né, ele é uma espécie de campeonato mundial, ele é um torneio intercontinental. O Expresso da Vitória já tinha terminado a sua era, mas o Vasco continua tendo uma renovação onde outros grandes jogadores vão atuar. Então esse título, embora não seja reconhecido como mundial a nível institucional pela organizadora do futebol mundial, que é a FIFA, para os vascaínos e para o Vasco, ele é um título intercontinental.